Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Primeiramente, eu queria agradecer ao Tonela por ter cedido o espaço dele aqui para a gente poder fazer a montagem do câmbio. Eu acredito que sem a ajuda da Bianca, filmando, claro, eu não conseguiria montar o câmbio sozinho, porque por causa da complexidade em fazer a regulagem do diferencial. Então, para mim, eu tentei de todas as formas, não consegui, tá? Então vou ter que fazer de novo a regulagem do diferencial, porque eu tinha filmado, mas confesso para você que não tinha ficado bom. Tá. Tá? Gaban, a casa é sua, fique à vontade para fazer a montagem. E pra gente é um privilégio, tanto pra mim quanto pra Bianca, porque a gente tem uma aula particular em casa. Isso. Beleza, tá? Outra pessoa que eu queria agradecer de verdade é o Fabiano Castelhano, do interior de São Paulo, de Lençóis Paulista, que me emprestou a ferramenta que gentilmente, né, me emprestou a ferramenta própria, a Volkswagen 297, para a gente poder mostrar aqui no vídeo a regulagem do diferencial. Comprei a ferramenta nos Estados Unidos, infelizmente eu tive problemas com a Receita Federal, a ferramenta acabou voltando pro destino, né? Cair naquela questão de proibição de importação de material usado. Infelizmente a ferramenta acabou voltando, né? Mas pode ter certeza que uma hora eu vou conseguir trazê-la para cá. Como eu não sei, mas uma hora eu vou tentar. Ô Gaban, né? Por que você Oi. não pega o tomatão e vai até os Estados Unidos buscar? Boa ideia, né? Não é uma boa ideia. Quem sabe? Mas ela não passou por quê? Porque ela era usada ou porque... Sim, porque a ferramenta é usada. Quando chegou na alfândega e foi feita uma vistoria, eles abriram o pacote e anotaram lá que era material usado, e por esse motivo a ferramenta estava sendo devolvida ao destinatário. Então não pode importar uma peça usada? É muito complicado, Então eu... Nem pagando o imposto não teve essa possibilidade? Eu não tive essa opção de pagar o imposto, tá? Se eles ainda disserem, não, a ferramenta é usada, você vai ter que pagar um imposto a mais, não. Eles não deram essa possibilidade. Simplesmente veio um e-mail dos Correios, né? Daquele serviço chamado Importa Fácil, e um belo dia apareceu um telegrama lá em casa, telegrama ainda, né? Tá. Eles tinham meu e-mail, eles tinham o meu telefone, o meu endereço, e mesmo assim eles parece que não fazem a comunicação digital, fazem tudo ainda por telegrama. Então recebi um telegrama dizendo que a ferramenta voltou pro destinatário. Falei com o vendedor, com o cara que me vendeu lá nos Estados Unidos, e ele de fato recebeu a ferramenta de volta. E a ferramenta, como eu não pedi meu dinheiro de volta, né, a ferramenta está à minha disposição, vamos dizer assim, por tempo indeterminado. Bacana. Uma hora a gente consegue trazer ela pra cá. Mas é só encher o tanque do Fusca. É só encher o tanque do Fusca. Mas a ideia não é má, não. Quem sabe? Ou já pensou? Tá? Bom, pra gente começar a fazer a montagem do diferencial, a Bianca pode aproximar aqui, por favor. As duas tampas do diferencial eu já fiz a montagem dos rolamentos, tá? E a técnica de montagem dos rolamentos não é difícil, tá? Inclusive aquela técnica que você abordou bastante nos vídeos da Mobilete, tá? Então o que foi feito? Não precisa você colocar o rolamento, ficar batendo aqui e tal. É simplesmente você limpar a superfície interna aqui da tampa. Você coloca a tampa do diferencial num forno, por exemplo, para aquecer a uns 100, 120 graus mais ou menos. A tampa vai dilatar. E o rolamento você pode colocar no congelador da geladeira, né? Claro que você vai colocar com um saquinho para não ter perigo de contaminar os seus alimentos, né? Mas vamos, na prática, deixando uma hora o rolamento no congelador e aproximadamente 30 minutos na temperatura de 120 graus, você consegue montar facilmente o rolamento encaixa aqui sem segredo nenhum. Encaixa às vezes até com folga, né? Não, às vezes ele, dependendo da temperatura que você aquecer,
ele pode aquecer, ele pode encaixar até com folga, tá? Mas depois o importante é que ele fique bem firme, tá? E essa pista externa do rolamento, ela não pode ficar patinando de forma alguma, ela tem que ficar bem firme. Se não come isso aqui. Se não come isso daqui, o câmbio vai começar a roncar. Então, se você for montar um câmbio e perceber que o rolamento, a pista externa do rolamento, ela tá patinando aqui em volta, você tem que trocar a tampa do diferencial, porque ela tá provavelmente gasta. Tá? Pronto. O que eu vou fazer agora? Depois de eu ter montado o rolamento da tampa do diferencial, eu vou colocar a tampa do diferencial do lado direito aqui no câmbio, tá? Já coloquei a junta, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar a tampa, eu vou dar pequenas batidinhas aqui. Pronto. A tampa do diferencial, por enquanto, ela tá montada. Agora, o que falta fazer? Falta eu colocar as 8 porcas aqui em volta da tampa do diferencial. Nos velhos tempos, o que a gente tinha? A gente tinha essas travinhas aqui, que consistia no seguinte: você monta a trava aqui por cima, coloca as porcas aqui, aplica o torque e depois você dobra a chapinha. Dobra essas orelhinhas para poder, para a porca não se soltar, para você não ter um vazamento, principalmente aqui na parte de baixo, tá? Hoje, essas travinhas são dispensáveis. Por quê? Porque o que a gente tem hoje são porcas autotravantes. E então, é o que você vai usar aí. E é o que eu vou usar aqui. Bom, o que eu tô fazendo agora? Eu tô simplesmente encostando as porcas, né? Aqui na tampa do diferencial. E depois eu vou aplicar o torque correto. Próximo passo agora, eu vou torquear as porcas da tampa do diferencial com 20 newtons. Muito bem. Apertamos as porcas da tampa do diferencial, torqueando, né, os parafusos em cruz, ou seja, alternadamente, com 20 newtons de torque. Bom, já montamos a tampa direita do diferencial. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar o câmbio para o outro lado, dessa forma. A Bianca pode aproximar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou instalar esse gabarito no câmbio. Para que esse gabarito serve? Esse gabarito serve para a gente determinar a largura da carcaça, ou seja, a largura da transmissão. Então eu vou utilizar esse gabarito para a gente poder fazer a medida da largura da carcaça. E claro, eu tenho que primeiro tomar a medida desses dois apoios aqui em volta, esses dois apoios que eles vão ficar nos rolamentos do diferencial. Então para isso eu vou utilizar o paquímetro, eu vou zerar
ele aqui. E agora eu vou tomar a medida da ferramenta. Tá? Então, como a Bianca está mostrando aí, qual que é a medida da ferramenta? 107,90 milímetros. Bom, a tampa do diferencial, como vocês já viram, ela está encaixada. Eu vou pegar esse gabarito e vou colocar aqui. Próximo passo agora, vou colocar a tampa do diferencial do lado esquerdo, ou seja, do lado do motorista, e vou simplesmente colocar 4 porcas aqui do lado esquerdo. A outra tampa, ela também está montada com o rolamento, a junta está aqui no lugar, e eu vou encaixar essa tampa, a tampa esquerda do diferencial, aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o martelo, vou dar pequenas batidinhas aqui na tampa, simplesmente para assentar, e vou colocar 4 parafusos, 4 porcas aqui em volta, simplesmente para a gente fazer o ajuste. Por quê? Porque depois a gente vai ter que desmontar outra vez essa tampa do diferencial. Bom, agora sim a gente vai começar a utilizar a ferramenta Volkswagen 297. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse suporte, colocar ali na tampa, em uma das tampas do diferencial, e colocar um relógio comparador aqui para a gente ver o deslocamento da ferramenta dentro da carcaça. Tá, a ferramenta foi aquela peça que você mandou fazer no torneiro. Isso, tá. Aquela que a gente acabou de colocar. Isso, e eu já percebi um deslocamento. E como que você corrige isso? Existem calços? Não, essa ferramenta é simplesmente para eu determinar a largura da carcaça. Tá. E aí, os calços, eles vão, na verdade, são esses aqui, ó. São os calços S1 e S2, que vão no diferencial. Então, eu sabendo a largura da carcaça, eu sabendo a largura do diferencial, eu vou fazer o ajuste da folga entre a coroa e o pinhão, e através da matemática, né, dos cálculos, a gente vai escolher os calços S1 e S2 para poder montar nesse diferencial. E aqui você tem de várias espessuras? Várias espessuras, tá? A Volkswagen, na verdade, no começo eles forneciam calços de 2,8 até 3,8. Com o surgimento do câmbio 831, aí eles tiveram que mudar um pouco, e inclusive hoje a gente encontra calços de 4,20 milímetros, tá? A ideia de usar esses calços é manter a folga correta entre os dentes da coroa e do pinhão, para o câmbio não ficar roncando. E também manter a folga ali, igual o que a gente percebeu que tem na ferramenta, dentro da especificação. Na verdade o diferencial ele não pode correr, nem para um lado nem para o outro. Nada. A folga é só entre os dentes da coroa e do pinhão. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse acessório da ferramenta Volkswagen 297 aqui. Aí você coloca aqui tá melhor, ó. Aqui tá um ponto melhor, porque tem mais fios de rosca, tá? Para poder rosquear, tá? Então a gente vai medir mais ou menos onde vai pegar o relógio comparador, e você pode apertar um pouco essa porca. O furo onde vai encaixar o relógio, ele tem que pegar nessa lateral da ferramenta. Tá? Então, eu vou montar o relógio comparador, e uma coisa tem que ser esclarecido. Eu não vou forçar o deslocamento da ferramenta aqui dentro do câmbio, tá? Como que a ferramenta vai se deslocar? Ela vai se deslocar pelo próprio peso. Ou seja, se eu colocar o dedo aqui embaixo, eu percebo a ferramenta se deslocando. Eu não posso forçar ela. Eu tenho que deixar o próprio peso da ferramenta assentar no rolamento e ver o deslocamento no relógio comparador. Tá.
A ferramenta está montada aqui dentro do câmbio. A gente montou o relógio comparador e o pino do relógio comparador, ele está apoiado no meu gabarito, na minha ferramenta que a gente já viu na cena anterior e que ela mede 107,90 milímetros. Então o que eu vou fazer agora? A Bianca ela vai aproximar um pouco, eu vou rotacionar o câmbio 180 graus e o próprio peso da ferramenta ele vai se deslocar aqui dentro. E aí a gente vai ver quanto teve de deslocamento no relógio comparador. Então eu vou começar a virar o câmbio bem devagar, tá? Porque o relógio ele vai começar a se deslocar. A Bianca vai filmando o relógio comparador. E já começou o deslocamento, tá? Ó. Na verdade ele já deslocou totalmente, tá? A ferramenta ela correu para cá. Eu vou empurrar com a mão, só para vocês verem o deslocamento, tá? Então aqui, ó, é bem... Ó, aqui correu 1 milímetro, aqui deslocou mais um milímetro, e se eu soltar a ferramenta, ó, ficou dessa forma. Agora o que eu faço? Eu viro totalmente o câmbio dessa forma até o relógio ficar totalmente de ponta cabeça. E eu vou travar o câmbio aqui no suporte, por segurança. Pronto. Já coloquei o pino. E o que a Bianca está mostrando? A Bianca está mostrando que o deslocamento total do diferencial foi de 2,32 milímetros, tá? Para tirar a prova real, o que eu faço? Eu volto o câmbio para a posição original, mesmo porque eu vou ter que desmontar o relógio comparador daqui, tá? E é claro, o relógio ele tem que voltar para o zero, tá? Então vamos fazer isso sem cortes no vídeo, tá? Pode tirar o parafuso, eu vou retornar o câmbio, tá? Vou ficar com a mão aqui para a Bianca poder filmar. Ok, voltou para o zero. Ou seja, qual a medida que a gente tem no deslocamento do relógio comparador? 2,32 milímetros. Então agora, com os valores encontrados, a gente vai determinar a distância entre os rolamentos, que tecnicamente falando é a largura da carcaça da transmissão. Então, quais são os valores que a gente encontrou? Primeiro a gente pegou o paquímetro e mediu o comprimento entre os batentes dos rolamentos daquela ferramenta que eu pedi para fazer, tá? Então, no caso ali, a gente tem um valor de 107,90 milímetros, tá? Agora, eu tenho que somar o valor encontrado no relógio comparador. Ou seja, dentro ali do câmbio, a minha ferramenta, ela deslocou 2,32 milímetros. Então, vamos ver quanto que vai dar esse valor, tá? Então, fazendo a conta aqui, 0 mais 2, 2, 9 mais 3, 12, vai 1, 7 mais 2, 9, e 1, 10, vai 1, 110,22. Ou seja, esse valor eu tenho que guardar para a gente fazer os ajustes lá do diferencial, dos calços S1 e S2. Então essa largura da carcaça eu vou chamar de J. E J deu quanto? 110,22 milímetros. Antes da gente fazer a montagem do diferencial, eu preciso passar uma informação muito importante para vocês, tá? A Bianca vai aproximar aqui, e aqui a gente tem, só a título de informação técnica, uma coroa com 33 dentes, tá? Isso aqui era de uma relação 8:33, e essa aqui, que a gente vai montar no carro, que é a relação 8:35, tá? A diferença é o seguinte, essa caixa do diferencial, por exemplo,
ela tem os furos aqui onde encaixam os parafusos da coroa de 10 milímetros. E essa outra caixa do diferencial aqui, ela tem os furos de 9 milímetros. Ou seja, você não pode pegar, por exemplo, uma coroa que usa um parafuso pequeno e você instalar num diferencial que o furo aqui ele seja muito grande. Por quê? Se a Bianca aproximar aqui, o que está acontecendo? O parafuso ele está muito frouxo aqui no furo, tá? Então, dependendo do caso, tem muita gente que manda fazer aquele serviço. Ah, eu vou colocar a relação 831 no câmbio original do 1300. No câmbio original do 1300. Aí o que acontece? Os parafusos da coroa de 31 dentes, eles são menores do que os parafusos 835, tá? Então quando você manda fazer o câmbio e o cara fala, porque tem que refurar a caixa satélite, o cliente que manda fazer o serviço, ele sempre acha que estão cobrando algum serviço a mais, tá? E na verdade não é. Na verdade a caixa satélite, ela tem que ser refurada e colocar na medida do parafuso, tá? E a folga máxima do parafuso aqui não pode ultrapassar os 15 centésimos, tá? Porque senão você cria aquele defeito. Vamos supor que você monta uma coroa e fica muito folgado. No começo ele começa a trabalhar bem. Aí depois, o que acontece? Os parafusos, eles podem começar a se soltar. Aí, qual que é o defeito típico? Quando você engata uma marcha e faz o carro um deslocamento para frente, o que vai acontecer? A coroa vai se deslocar, vai fazer um barulho, aquele toque característico no câmbio, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ouvindo esse barulho. Vamos supor que você pegou uma descida, tirou o pé do acelerador, ou seja, você aliviou a carga, tá? O efeito do freio motor. Tá. A hora que o carro pega a descida, toque, faz outro barulho dentro do câmbio. Bianca, você já andou em algum veículo que faça esse barulho? Qual, papai? A tua Kombi. Vai? Agora, eu não sei se é alguma outra coisa ou se é isso daqui, mas se for os dias do teu câmbio estão contados. Tá? Então, esse barulho é característico do quê? Da coroa, ela se deslocando na caixa do diferencial. Tá? Então, sempre que for montar, principalmente um 831 no lugar do 835, tem que refurar a caixa satélite. Tá? Então não é simplesmente comprar uma coroa pinhão e trocar. Não. Mesmo porque o pinhão muda também, né? Sim. Ele tem que casar perfeitamente com o ângulo aqui da 835, da 833 e da 831. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Vou repetir mais uma vez. Coroa e pinhão, eles são um casal. Então eu tenho que observar o número que tem na lateral da coroa. Então aqui a gente tá vendo o número 3299. Já mostrei em outros vídeos, nesse pinhão também está marcado o número 3299. Tá? Esse número ele é composto por 4 ou por 3 dígitos. Essa coroa aqui, por exemplo, ó, o número dela é 900. Ele está marcado aqui, ó, bem pequenininho. Tá? Ou seja, qual que é o pinhão dela? 900. E tá? você tem ele ou não? Tenho. Você tem porque você que desmontou a caixa, mas... Não adianta você pegar uma coroa e sair correndo atrás de um peão 900 que não funciona assim, né? Não. E outra, você tem uma coroa, por exemplo, 900. Até você achar um outro pinhão, não tem como, tá? Então, quando você for comprar, tem que comprar o casal, tá? Se não monta, vai ficar roncando e não tem o que fazer. Aqui no caso do câmbio que a gente está montando, eu já montei a coroa aqui na caixa satélite. Ainda falta torquear os parafusos, tá? E uma dica muito importante para montar a coroa é você pegar um pano e limpar completamente a superfície de apoio da coroa aqui na caixa satélite e limpar aqui em volta também, para você não correr o risco de não ficar nenhum resíduo e a coroa não ficar perfeitamente assentada na caixa satélite. Então o que a gente vai fazer? A gente vai levar essa caixa satélite lá para a morsa, tem uma ferramenta específica para a gente apoiar ela e a gente já vai aproveitar
e vamos calibrar o torquímetro para 65 Newton vezes metro, tá? Então eu vou ajustar aqui, ó. O torquímetro tá em 50. (60) agora. 60. Aí. Aqui. 65. Bom, colocamos aqui na morsa a ferramenta para apoiar o diferencial. Se eu não me engano, o código dessa ferramenta é Volkswagen 664. Então a gente vai colocar a caixa do diferencial encaixada aqui. Ela já está bem firme e agora eu vou aplicar o torque de 65 Newton vezes metro aqui nos parafusos. Então nesse momento a gente vai torquear os 8 parafusos com 65 Newton vezes metro. Vamos tentar fazer alternadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente já terminou de torquear os parafusos da coroa aqui na caixa do diferencial. E agora a gente vai montar previamente a coroa, na verdade o diferencial ali na caixa de câmbio, para a gente fazer a regulagem dos calços S1 e S2. Inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um calço, isso daqui é chamado de calço padrão, e ele mede 2,80 milímetros, tá? Vou pegar o paquímetro aqui e só conferir a medida, tá? Aí como vocês podem ver, ele mede 2,80 milímetros e eu vou encaixar ele aqui no diferencial. Só tem que tomar cuidado com esse tipo de calço, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho vários calços para a gente conseguir fazer o ajuste. Ele tem lado para colocar. Por quê? Porque a parte interna dele, ela é chanfrada. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar o calço no diferencial e como vocês podem perceber, ó, ficou um espaço aqui. Ou seja, o calço ele tá colocado errado. Por quê? Porque o chanfro ele ficou do lado de fora. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar novamente o calço daqui. Deixa eu pegar uma chave de fenda, tá? E vou colocar o calço da forma correta. Ou seja, eu vou virar ele ao contrário, tá? E agora, como vocês podem ver, ele ficou perfeitamente assentado na caixa do diferencial. Ou seja, o lado chanfrado tem que estar voltado para o diferencial. O próximo passo agora, já aqui na caixa de câmbio, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o relógio comparador daqui, porque eu já encontrei a medida J da carcaça, que mede 110,22 milímetros, e agora a gente vai instalar a coroa aqui no diferencial. Bom, a gente vai tirar agora a ferramenta, tá? E vamos encaixar aqui na caixa do diferencial. Bom, eu vou montar agora o diferencial aqui dentro da caixa de câmbio, tá? E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer
o que que acontece? No caso do Fusca, da Brasília, da Variant 2 e da Kombi, a Kombi mais moderna, aquela que não tem as caixas de redução, o diferencial, ou seja, a coroa, ela é montada do lado do garfo da embreagem, tá? Enquanto que na Kombi da Bianca, na Kombi antiga e no Gol BX, o diferencial ele é montado do outro lado. O que que acontece nesse tipo de câmbio se você montar o diferencial do lado errado? Vamos supor que eu pego um Fusca e monte o diferencial do outro lado. O que que vai acontecer? Ele vai ficar com 4 marchas a ré e uma marcha para frente. Tá? Então tem que prestar atenção a hora que está montando. Então aqui, como a gente está montando no Fusca, sempre do lado do garfo da embreagem. Se fosse a Kombi antiga, a Kombi da Bianca ou o Gol BX, tem que montar o diferencial do outro lado, ou seja, do lado do motor de arranque, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar o diferencial aqui no câmbio, tá? Pode parar. Bom, agora que a gente já encaixou a caixa satélite, o diferencial aqui dentro, ó, ela tá pegando completamente no pinhão, tá? Claro que ainda tá desajustado, a única coisa que a gente tem aqui é o diferencial e o calço de 2,8 milímetros de espessura. O que que eu vou fazer agora? Eu vou montar novamente a tampa do diferencial, tá? Próximo passo agora é montar a ferramenta Volkswagen 297 aqui dentro do câmbio, tá? Então aqui no caso eu tô com um acessório da ferramenta que eu vou encaixar aqui pela lateral, só que tem que tomar cuidado para ele não cair, ele ficar perfeitamente assentado no diferencial. Tá? Se a Bianca puder aproximar aqui, ó, para mostrar a posição que ela tá. Segundo passo, eu vou colocar esse fuso aqui da ferramenta nessa parte aqui de dentro, tá? Dessa forma. E o outro lado da ferramenta, isso. Precisa segurar. Precisa aqui, né? segurar, senão ela cai, tá? Pode virar completamente o câmbio, coloca ele um pouquinho, isso, para eu colocar o parafuso. E aí, eu vou colocar esse outro lado da ferramenta aqui, exatamente nesse ponto. Só que tem que descer ela um pouco, porque senão não passa, entra, tá? Então eu tô pegando na parte de baixo aqui, tá? E aí é só alinhar pronto. A ferramenta ela já está completamente encaixada. E nessa ferramenta também vem esses dois parafusos que eu vou colocar eles aqui. E eu vou apertar eles um pouco com a com a chave de 17 milímetros. Bom, já apertamos as duas porcas de 17 milímetros. O próximo passo agora é a gente montar esse acessório da ferramenta Volkswagen 297, tá? E aqui a gente vai colocar duas porcas de 13 milímetros, tá? Para poder fixar o acessório da ferramenta nesse fuso que a gente montou dentro do diferencial. Pode. Agora vem essa, Gabão. Agora vem essa. Pode montar essa ferramenta aí e colocar uma porquinha de 13 milímetros aí embaixo também, tá? Aqui tem que ficar bem no meio aqui? Sim, do jeito que tá ótimo. Tá. Deixa eu só ver aqui se está bem firme. Perfeito, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar
um relógio comparador, pode ser esse daqui. Esse relógio comparador, a gente coloca ele aqui na parte de cima e vamos dar uma pré-carga nele, né? Aí depois a Bianca mostra com detalhes como que a gente vai fazer o ajuste aí, tá? O outro relógio comparador, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui na lateral. Se a gente verificar aqui, ó, a Bianca pode aproximar bem, a gente tá com uma folga monstra entre os dentes da coroa e do pinhão, tá? Só que é uma folga muito excessiva, mas claro, a gente ainda não fez a regulagem correta, então é perfeitamente normal que a gente veja isso daqui. Então, para isso, para a gente medir essa folga, o que eu vou fazer? Eu vou montar um outro relógio comparador aqui nessa posição, tá? Deixa eu soltar completamente aqui, tá? Vou colocar uma pré-carga também nesse relógio comparador. Eu acho que nesse ponto já é suficiente para a gente obter as medidas, tá? Então, colocou o relógio comparador aqui, apertou, tá? Então aqui, ó, já dá pra gente medir a folga entre os dentes. Lembrando que o pino do relógio comparador apoia nesse outro suporte que você colocou anteriormente. E esse suporte ele tá fixo na carcaça. Como isso daqui tá preso na ferramenta que atravessou a caixa do diferencial, é legal pra mim, como é a primeira vez que eu tô vendo, a gente imagina que os dentes, eles são cônicos, eles são nesse formato. Sim, então quando você está muito afastado, que é o caso, ele tem esse espaço. Conforme você vai aproximando, ele vai ficando sem espaço para dar esse jogo que agora o Gabriel vai mostrar pra gente como é que ele pode compensar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar o câmbio pro outro lado e montar uma alavanca pra gente ver a diferença. Então o que acontece? Eu vou fazer o cálculo do calço S1 através do deslocamento desse relógio, tá? E aí entra toda aquela fórmula para fazer o cálculo de S1 e S2. Então, a parte dos relógios comparadores já está montada, eu vou virar o câmbio do outro lado e encaixar a ferramenta. Bom, e essa outra parte da ferramenta, a gente vai encaixar ela aqui, tá? A gente vai rosquear ela completamente, dessa forma, tá? E claro que depois a gente vai ter que tracionar ela e tudo mais. Mas por enquanto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 4 porcas aqui na tampa do diferencial, porque eu tinha desmontado ela anteriormente, e 2 porcas de 13 milímetros aqui, que é o que vai manter a minha ferramenta fixa para eu poder efetuar as medidas. Tá. Então, o próximo passo: 4 porcas em cruz na tampa do diferencial e 2 porcas aqui para segurar a ferramenta no lugar. Bom, a gente já colocou 4 porcas de 13 milímetros diagonalmente opostas aqui na tampa do diferencial e colocamos 2 porcas de 13 milímetros para poder fixar esse tracionador da ferramenta. Agora o que eu vou fazer? A gente vai filmar aqui na parte de trás, porque eu preciso mostrar para vocês como que trava o eixo do pinhão. Para esse ajuste ficar o mais preciso possível, eu não posso deixar o eixo do pinhão se movimentar. Conforme a Bianca está mostrando, vai subir um pouco a câmera para mostrar aqui na parte de cima. Conforme eu mexo na posição do pinhão, a ferramenta também mexe. E isso não pode acontecer. Senão, se eu não bloquear o eixo do pinhão, o que vai acontecer? Eu perco a regulagem. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse acessório da ferramenta Volkswagen 297 aqui e vou colocar 2 porcas de 10 milímetros. No vídeo número 9, algumas pessoas me falaram que a regulagem dos garfos tinha que ser feita com a tampa
aqui no lugar, tá? Só que eu vou fazer mais uma vez com esclarecimento, porque parece que teve gente que não entendeu. O que acontece? Você pode fazer a regulagem dos garfos sem a tampa traseira do câmbio? Pode, desde que a Bianca vai aproximar aqui, você tem que fixar com uma porca e com uma arruela o rolamento do eixo primário. Por quê? Porque o eixo primário ele não pode ficar correndo durante a regulagem. Ou seja, posso fazer a regulagem dos garfos sem a tampa traseira? Posso, só que eu obrigatoriamente tenho que travar o rolamento do eixo primário, porque se eu não travar, eu vou fazer a regulagem dos garfos errada, vou montar no carro e ele vai ficar escapando a terceira marcha. Se não ficar escapando a terceira, vai ficar escapando a quarta. Uma das duas com certeza vai escapar se não for feito dessa forma. Eu estou montando a trava do eixo do pinhão, apertando os dois parafusos, as duas porcas de 11 milímetros aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chave Allen de 4 milímetros e vou apertar esses dois fusos que tem aqui em cima. Ou seja, se eu apertar um parafuso contra o outro, o que vai acontecer? Eu vou bloquear o movimento do eixo do pinhão. Ou seja, o eixo do pinhão ele está totalmente bloqueado. Agora eu posso mexer na ferramenta para poder fazer o ajuste da folga entre dentes. Bom, agora que a gente já montou tudo, o que a gente vai fazer? Vamos virar o câmbio ao contrário. Pronto. Bom, aqui na parte de baixo, como a Bianca está mostrando, está montado o tracionador da ferramenta. Esse relógio comparador, que ele está na vertical, ele está medindo o deslocamento do diferencial dentro da carcaça. E esse relógio comparador, ele está medindo a folga entre os dentes, tá? Por enquanto, o que eu fiz? Eu tracionei a ferramenta toda para a direita, tá? E deixei ela solta, assim. Então, conforme a Bianca vai mostrar nesse relógio comparador superior, o deslocamento aqui, eu vou deixar ele ajustado em 0, tá? Só que o diferencial, ele ainda está longe da coroa. Então, para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta, ela vai aproximar o diferencial o máximo do pinhão, e eu vou medir a folga entre dentes nesse outro relógio comparador aqui. Então, ao mesmo tempo que eu desloco a ferramenta, eu tenho que medir a folga entre dentes. A Bianca vai aproximar nesse relógio comparador que está na horizontal e ela vai mostrar que a folga entre dentes aqui, ela tá monstruosa. Ela tá aproximadamente 1,12, o que na verdade é uma folga muito grande entre os dentes, tá? Então você deve usar essa ferramenta e deixar a folga de modo que a folga entre dentes ela fique entre 0,20 e 0,22 milímetros, tá? Então nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou tracionar a ferramenta aqui, tá? A Bianca pode aproximar para os dois relógios comparadores aqui. Então nesse relógio, ó, o que eu tô vendo? Eu tô vendo o deslocamento do diferencial. Então aqui, por exemplo, eu desloquei 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 e 0,50, tá? Se eu for medir a folga entre os dentes agora, quanto que eu vou obter? Tá? A folga entre dentes ainda está alta. Ela está aproximadamente aí 0,70, 0,72. Não está ideal. O que eu vou fazer? Vou continuar tracionando a ferramenta, tá? Então eu vou tracionar a ferramenta. A Bianca vai filmar novamente o relógio comparador. E agora eu vou colocar ele em 0. Ou seja, eu já dei uma volta completa nesse relógio comparador, ou seja, eu já desloquei 1 milímetro, tá? Posso só tirar uma dúvida? Pode. Quando
Quando você gira essa ferramenta, a coroa tá aqui embaixo, tá certo? Tá certo. Pela posição que você montou. Sim. Então quando você gira, você tá levantando a coroa. Levantando a coroa. Tá. Eu tô levantando e conforme eu tô levantando a coroa, os dentes, eles estão se casando. Eles estão se casando cada vez mais no pinhão. Então você vai chegar no 0,20 ou 0,22 nesse. E a partir daí você vai pegar a diferença que deu aqui, vai somar ou subtrair no 2,80. Na verdade eu vou somar. Você vai somar no 2,80. Porque com 2,80 a folga ficou monstra. Sim. A folga ficou muito grande, tá? Deu 1,17, 1,12 aqui. Tá. Ficou muita folga. Então com certeza o calço S1 ele vai ficar maior do que 2,80. Tá? E só vai o calço aqui embaixo. Vai aqui também. Tá, e como que você divide quanto que você vai querer desse lado aqui? Quanto Aí eu vou pegar 3 valores. Eu vou pegar o comprimento do diferencial, eu vou pegar a largura da carcaça e eu vou pegar também o calço S1. Entendi. E aí eu já determino o comprimento diferencial. O que esse relógio vai mostrar é só o que você vai somar no de baixo, ali no S1. No S1. E aí a diferença total que der dele, depois para aquilo que você mediu inicialmente, é o que você vai precisar colocar no outro. É o que eu vou precisar colocar no outro, tá? Então aqui por enquanto eu já desloquei 1 milímetro, tá? Então se eu mexer nesse relógio comparador, ó, se eu colocar ele nessa posição, quanto que tá a minha folga? A minha folga, ela tá 0,32, ou seja, ainda tá excessiva. A Bianca vai mostrar aqui, agora eu vou tracionar menos. Eu vou devagar, porque eu já tô chegando perto da folga ideal, tá? Ó, tracionei mais 0,10, ou seja, um total de 1,1, tá? E vou medir novamente a folga, tá? Coloco o relógio em 0 e mexo nessa ferramenta. Ó, tá 24. Tá 24, tá? Ainda não tá ideal. O que eu vou fazer? Vou tracionar a ferramenta mais um pouquinho. Coloquei em quanto? Coloquei em 1,15, tá? Eu coloquei ele em 1,15, zerei o relógio comparador. Agora sim, ó. Quanto que eu ajustei a folga? 20, tá? Praticamente 20. Tá? Eu tô trabalhando dentro da tolerância. Ou seja, quanto que eu tive que deslocar nesse relógio? 1,15. Tá? Que é o que você vai somar no 2,80. Que é o que eu vou somar no 2,80, tá? Vai então 3,95. E mais uma pressão de montagem que a gente tem que considerar também. E é isso que eu vou mostrar na lousa agora. Tá bom. Muito bem. O calço padrão que a gente colocou do lado da coroa, que na verdade a gente usa esse calço para começar o ajuste da coroa. Quanto foi a espessura do calço padrão que a gente colocou? A gente colocou, no caso, 2,80 milímetros. Essa foi a espessura do calço padrão. Para a gente obter uma folga entre 0,20 e 0,22, qual foi o deslocamento que o relógio comparador montado ali no câmbio nos mostrou? O relógio comparador, ele nos mostrou um deslocamento de 1,15 milímetros, tá? Se eu somar esses dois, eu tenho o resultado do S1 teórico, ou seja, eu tenho a espessura do calço S1 teórica, que se a gente fizer essa conta aqui, vai dar 3,95 milímetros, tá? Só que, além disso, eu tenho que adicionar no calço S1 uma distância que eles chamam de pressão de montagem, tá? E essa distância, ela é de 0,7 milímetros. Ou seja, se eu fizer essa conta, se eu somar a espessura do calço padrão com o deslocamento do relógio comparador e com a pressão de montagem, aqui é uma soma, aqui é uma soma, eu vou obter um resultado de 4,02 milímetros. Ou seja, o que é isso daqui? Esse daqui é o valor do calço S1 da coroa, tá? Claro que eu não vou encontrar para comprar
um calço de 4,02 milímetros, tá? Então na prática, o que a gente usa? S1 é igual a 4,00 milímetros. E esse é o calço que eu vou usar do lado da coroa. Para o cálculo de S2, a gente tem que medir uma outra variável, tá? Então aqui no caso, eu estou mostrando para vocês, através do paquímetro, como se faz a medida L da caixa do diferencial. E como a Bianca está mostrando, essa caixa do diferencial, coincidentemente, ela tem a mesma medida do câmbio que a gente está montando, tá? E a Bianca está mostrando aí, ela mede 103 milímetros. Bom, para a gente fazer o cálculo do calço S2, que é o que vai do lado oposto da coroa, o que a gente precisa? A gente precisa da largura da carcaça, que nós temos aqui, é J. Nós temos o comprimento da caixa do diferencial e nós temos o, vamos dizer assim, o S1 teórico, tá? O S1 teórico é 3,95, como vocês viram na cena anterior. Ou seja, eu tenho que fazer o cálculo sem adicionar a pressão de montagem, tá? Porque lembrando que o S1 na prática, que tem que somar a pressão de montagem, deu um total de 4,02, que por critérios de arredondamento a gente vai considerar que seja 4 milímetros, tá? Então, para a gente fazer o cálculo de S2, o que eu vou considerar? Eu vou considerar a largura da carcaça, que aqui no caso é 110,22, menos o comprimento da caixa do diferencial, que é 103 milímetros, menos o calço S1 teórico, que é 3,95. Então, vamos fazer essa conta para ver quanto que dá. Bom, fazendo o cálculo aqui de S2 teórico, a gente teve um resultado de 3,27, tá? Só que aqui eu vou chamar de S2 teórico, tá? Então, o S2 definitivo, ele é quanto? Ele é 3,27 mais 0,07 milímetros, que é a pressão de montagem. Então, na verdade, S2, na prática, né, vamos dizer assim, ele vai dar 3,34 milímetros, tá? E o S1 definitivo, eu já mostrei no outro cálculo, mas eu vou repetir aqui. 3,95 mais 0,07 milímetros, tá? S1 é igual a 4,02, que é igual a aproximadamente 4 milímetros. Então essa pressão de montagem aí você vai usar tanto no S1 como no S2? Sim, tanto no S1 quanto no S2. Tá? Então, para fazer esse cálculo, você usa o S1, vamos dizer assim, teórico, tá? E você acha o S2 teórico, tá? Então, na prática, o S2 definitivo, você soma 0,7 e o S1 também. E aqui 3,34 você vai arredondar para quanto? Por critério de arredondamento, eu vou arredondar para 3,35. E você tem um calço nessa espessura? Vamos verificar agora. Bom, agora que a gente fez os cálculos, qual que é nosso desafio? A gente encontrar calços ou uma combinação de calços para que a gente possa fazer a montagem do câmbio, tá? A Bianca vai aproximar aqui. Eu tô com 4 calços diferentes aqui e ainda um pequeno calço de 0,25 milímetros. Então a gente vai tentar encontrar uma combinação bem próxima do ideal para que a gente possa fazer a montagem, tá? Então eu vou medir o primeiro calço e esse aqui, como a Bianca pode mostrar, ele mede 3,10 milímetros. Na verdade eu estou procurando primeiro o S1, tá? Esse daqui, esse outro calço, ele mede
3,66 aproximando 3,65, tá? Deixa eu só zerar aqui o paquímetro. Vou pegar esse outro calço aqui, ó, um de 3,99, que a gente pode considerar que é 4, ou seja, esse aqui já foi escolhido. Já. Esse aqui é o S1, então não vou perder ele de vista, tá? Agora a gente precisa chegar num calço que dê O S2. o S2, que no caso é 3,35, tá? Então esse aqui, ele, só conferir de novo aqui, ele já está separado, tá? Esse aqui foi escolhido, ele é o, certeza que ele é o S1, tá? Agora a gente vai procurar o S2, tá? Achamos um calço aqui de 3,37. Bom, então o escolhido para ser o calço S2 vai ser esse calço aqui de 3,37 milímetros, tá? Agora eu vou conferir novamente a medida, tá? Vou zerar o paquímetro, tá? Tá aí, 3,35 é esse calço que a gente vai montar do lado S2 da coroa. Qual que é o próximo passo? A Bianca vai vir aqui e o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar toda essa parte aqui para que a gente possa tirar a coroa e fazer a montagem dos calços da forma correta. Entendeu? Bom, agora que a gente desmontou o diferencial de novo da caixa de câmbio, a gente vai trocar os calços. Então eu vou tirar esse calço de 2,80 e vou encaixar o calço de 4 milímetros, tá? Nunca me esquecendo do lado do chanfro, tá? Aí, aqui eu tenho certeza que o chanfro está do lado correto. E do outro lado, eu vou montar o calço desse lado aqui. O calço de 3,35 milímetros. Próximo passo agora, montar novamente a caixa do diferencial na caixa de câmbio. Bom, para a gente finalizar a montagem do diferencial, eu já vou montar o eixo piloto. Instalei um novo retentor aqui no eixo piloto. Agora eu vou vir aqui e encaixar o eixo piloto dessa forma, tá? Agora a Bianca vai filmar a parte interna da carcaça, onde eu tô fazendo a montagem aqui do eixo piloto. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar o anel de trava em volta do eixo piloto, dessa forma, tá? Vou pegar o alicate aqui. Deixa eu acertar os furos do anel e vou colocar ele em volta do eixo piloto dessa forma. Pronto, já passamos o anel pro lado correto. Agora eu vou encaixar a engrenagem intermediária de marcha ré dessa forma, tá? Aí eu vou encaixar o eixo piloto aqui no eixo primário, vou rosquear para a direita e vou apertar até o final. Pronto, apertei até o final. Agora eu preciso achar uma posição para poder encaixar a engrenagem da intermediária da marcha ré. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o casamento entre os dentes. Senão, ela não encaixa. Peraí.
Pronto, já encaixamos a engrenagem intermediária da marcha ré. Agora falta colocar o anel de trava aqui na posição. Dessa forma, eu vou pressionar o alicate. Prontinho. O anel foi colocado no lugar e agora não tem como a engrenagem intermediária da marcha ré escapar daqui do câmbio. Próximo passo, vamos montar agora a caixa do diferencial já com a junta no lugar. Pronto. Vamos encaixar o diferencial aqui na carcaça. Prontinho, já está encaixado. Tá? E aí, já que a gente tem a ferramenta, o que a gente pode fazer? Soltar e puxar pelo outro lado. E puxar pelo outro lado, tá? Então, rapidamente aqui, ó, se a Bianca não quiser cortar o vídeo, nem precisa, tá? Tira a porquinha daí. Dá pra montar invertido mesmo. Invertido, né? Tá. E a Bianca continua mostrando. A Bianca continua mostrando. Eu vou na parte de baixo, ó, e vou colocar aqui. E você nem precisa fixar os parafusos, se você não quiser, tá? É só girar, né? É só girar. A ferramenta, pronto, já encaixou. Olha lá, Bianca, aqui em cima. Aí, ó, se a Bianca filmar aqui, ó, eu tracionando a ferramenta, o que vai acontecer com a tampa do diferencial? Ela vai entrar no lugar certinho. Pronto. Já encaixou. Agora só falta torquear os parafusos aqui. Bom, depois que a gente inseriu a caixa do diferencial aqui na carcaça do câmbio, com o auxílio da ferramenta Volkswagen 297, que na minha opinião é bem mais fácil de utilizar, o que o Tonela está fazendo? O Tonela está torqueando as 8 porcas da tampa do diferencial com 20 Newton vezes metro. Bom, o Tonela está tirando o acessório da ferramenta Volkswagen 297 que estava travando o eixo do pinhão. Enquanto isso, o que eu estou fazendo? Eu estou soltando as 2 porcas da ferramenta que está aqui dentro da caixa do diferencial. Pronto. O Tonela já tirou uma porca, eu tirei outra. Bianca vai filmar aqui por baixo do câmbio a ferramenta saindo. E saiu também, já saiu esse acessório. E agora ela vai tirar, aliás, ele vai tirar essa outra parte da ferramenta. Bom, aqui na parte de trás do câmbio, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa porca de 11 milímetros que eu havia colocado aqui, e a gente vai montar, claro, tem que colocar a junta, né? A junta de papel. A gente vai montar a tampa traseira que tem a haste, né? Que ela faz a seleção dos garfos aqui, tá? Lembrando que o de primeiro de cima, garfo terceira e quarta, o do meio, garfo de primeira e segunda, e o último aqui de baixo, o garfo da ré. E antes de montar a tampa, eu queria dar uma informação técnica para vocês. Pessoal, essa tampa aqui é a tampa de um outro câmbio, né? Um câmbio velho que eu tenho desmontado lá em casa. E o que nós temos aqui? Nesse câmbio, nós temos o interruptor de marcha ré, tá? A Bianca vai mostrar aqui na parte interna.
esse pino que tem aqui, ele faz o acionamento do interruptor de marcha ré. Então quando você engrena a marcha ré no Fusquinha, o que que acontece? Esse garfo inferior aqui da ré, ele encosta nesse pino que tem aqui, tá? E eu vou passar para vocês a medida correta desse pino, a medida correta desse interruptor, tá? Então esse pino em repouso, ele mede aproximadamente 6,80 milímetros, tá? Pessoal, a dica que eu dou é o seguinte: muito cuidado na hora de comprar o interruptor de marcha ré pro Fusca, tá? Se você colocar um pino que ele seja maior do que 6,8 milímetros, ou seja, maior do que 7 milímetros no caso, o que que vai acontecer? Você vai engatar a marcha ré no Fusca, na Kombi, e vai ficar escapando. Por quê? Porque quando o pino ele é muito comprido e o garfo fica forçando, o que que acontece? Ele tende a empurrar o garfo da ré para dentro, então você engata a ré, anda um pouquinho com o carro e a ré escapa, tá? Então muito cuidado na hora de comprar um interruptor de marcha ré para você instalar aí no câmbio do seu Fusca ou da sua Kombi. Pessoal, essa aqui é a tampa traseira que a gente vai montar na parte traseira aqui do câmbio, tá? E antes de montar essa peça, a dica que eu dou é o seguinte: esse furo que tem aqui atrás, ele tem que estar desobstruído. Por quê? Porque esse furo é o furo de respiro do câmbio. Se de repente você tem, por exemplo, um defeito no câmbio, que você troca retentor, seja o retentor da ponta de eixo, seja até mesmo esse retentor, e o câmbio insiste em dar vazamento de óleo, pode ser que esse respiro, esse furo aqui, ele esteja entupido, e aí você, com o carro em funcionamento, cria uma pressão dentro do câmbio e aí começa a vazar óleo para todo lado, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A Bianca vai aproximar aqui e nós vamos montar essa tampa aqui na parte traseira do câmbio, tá? Só vou direcionar aqui os garfos, tá? A junta já tá no lugar, ok? Então eu vou posicionar a tampa aqui da forma correta para poder a gente fechar a parte de trás do câmbio. Já coloquei a tampa traseira, agora falta a gente colocar as porcas e aplicar o torque correto. Bom, uma vez tendo encaixado a tampa da haste de mudanças e colocadas todas as porcas aqui, na verdade são porcas de 11 milímetros, o que eu vou fazer? Eu vou torquear os parafusos aqui com 2 kg de torque cada um. Bom, a última coisa que a gente fez agora foi colocar um tampão no lugar do interruptor de marcha ré. Esse câmbio ele vai ser montado no Fusca antigo, tá? E esse Fusca, como ele não tem luz de ré, a gente simplesmente colocou um tampão aqui. E dessa forma a gente finaliza esse vídeo, tá? Se bem que o assunto principal de hoje foi a montagem e regulagem do diferencial, tá? Tonela, muito obrigado por ter me recebido mais uma vez aqui na tua casa. Você tá? sabe que as portas estão abertas para você, a casa é sua, sempre que você quiser aprontar uma dessa, você é muito bem-vindo. Obrigado, Tonela. Muito obrigado por assistirem os vídeos do Gaban. É isso aí. E Bianca, muito obrigado pelas filmagens de hoje. De tá? nada, Gaban. Eu tenho certeza que sem você seria impossível de eu fazer esse vídeo sozinho
como eu expliquei no início do vídeo, tá? Obrigada, é claro Gavan. que de nada, Bianca. É claro que o vídeo tá finalizando por aqui, né? Mas a gente vai continuar aqui porque ainda tem que fazer a montagem dos semi-eixos, mas isso é um assunto pro próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.